Vou passar mais uma dica aqui também, uma dica de ouro. Uma chave que eu virei há um ano atrás, mais ou menos, nem sei se dá um ano, que mudou o jogo da minha vida, no mundo da incorporação, que é o quê? É focar em um único padrão. Então, se você, por exemplo, vai resolver, e não estou falando talvez para você fazer isso já na primeira, né? Talvez você quer entender vários padrões, mas enfim. No longo prazo, você tem que focar somente em. Você tem que não, né? Eu tô falando o que eu faço aqui, não. Então, eu resolvi focar em um único padrão, que é qual? É o médio padrão. Então, tudo que eu for fazer é médio padrão. Por quê? Porque se eu querer fazer um alto padrão ou um baixo padrão, isso vai mudar com o meu e vai mexer com o meu ego e com a minha mentalidade, com o meu padrão de crença. Por quê? Eu fui numa feira em São Paulo e eu comecei a olhar alguns revestimentos que o preço deles de venda lá na feira estava R$ 250 o metro quadrado. Eu pensei, eu não consigo comprar um revestimento desse de 250. É muito caro, é muito alto o valor. E aí, eu fui olhar outros revestimentos que eram, por exemplo, R$ 15 o metro quadrado. Eu falei o seguinte, nunca que eu vou colocar na minha casa isso daqui. É muito fuleiro. É muito de má qualidade. Eu vi algumas casas sem massa corrida nas paredes. Jamais que eu vou fazer uma casa minha sem massa corrida na parede. Eu não consigo. Por quê? Porque está linkado ao meu ego. Eu não aceito menos do que esse padrão que eu pré-defini para mim. Entendeu? Quando você está fazendo médio padrão, por exemplo, você não vai conseguir diminuir a qualidade daquele empreendimento. Então, se nesse médio padrão você faz gesso, você não vai conseguir tirar o gesso. Se você faz jardim, você não vai conseguir tirar o jardim. Parece que você está fazendo algo muito feio, parece que você está deixando de entregar aquilo que você gostaria. Entendeu? Parece que está deixando de entregar aquilo que você gostaria. E você acaba não conseguindo fazer um baixo padrão. Que um baixo padrão não é uma baixa qualidade. Eu deixo de colocar um porcelanato e eu coloco uma cerâmica. Eu não consigo colocar cerâmica 45 numa casa. Bold ainda com fuga de 4, 5. Eu não consigo. Para mim, parece que eu tô deixando de lado o meu padrão de qualidade. Só que na verdade é meu ego que não deixa eu fazer isso. Então eu não consigo colocar cerâmica, eu não consigo deixar sem massa corrida, eu não consigo deixar sem jardim, eu não consigo deixar sem uma calçada em volta, eu não consigo deixar sem muro a casa. O meu ego não permite. Todo mundo tem. Nós somos ego, nós somos só o ego. Somos só o ego. Nós só não somos ego a partir do momento que o espírito superior habita em nós e ele deixa o nosso ego de lado. Mas se não, nós somos só ego. Tá? Somos só ego, nós pensamos em nós e naquilo que a gente acredita, tá? E aí quando nós vamos para o alto padrão, é a mesma coisa. Nesse exemplo que eu estou focado no médio padrão, então se eu vou focar, por exemplo, no alto padrão, vou querer fazer alto padrão, aí vai ter lá, por exemplo, um móvel que custa 300 mil uma cozinha, por exemplo. Eu já vi aí acabamentos de registro, né? Aquele registro que coloca no chuveiro ali, sabe? R$ 2.500, R$ 5.000. Tá doido, por exemplo. Eu pago 50 mil, por exemplo, no meu aqui, eu vou pagar agora 5 conto nesse. Tá ficando maluco. Eu nem sei se vale os 5, entendeu? Eu tô fora desse padrão aí. Então o que acontece? É preciso focar em um único padrão. É isso, essa chave que eu virei. E essa chave que eu entendi. Isso que eu entendi o que eu tô falando aqui para vocês. Quando eu foco no médio padrão, eu domino o médio padrão. Eu domino o médio padrão. Cristiano, mas o alto padrão não dá mais lucro? Não necessariamente. Não necessariamente. Tanto baixo, médio, médio alto e alto padrão, eles dão o mesmo retorno se você levar em consideração o fator tempo. Tá? Então vamos lá. Imagina que o médio padrão vai te dar 60% de lucro. Imagina que uma casa médio padrão vai te dar 30% de lucro. 30% de lucro uma casa médio padrão. E você vai fazer uma casa alto padrão, por exemplo, que vai te dar 60% de lucro. É o dobro, beleza.
Mas e quanto tempo vai me levar essa casa que vai me dar 30? E quanto tempo vai levar essa casa que vai me dar 60? Talvez essa casa que vai me dar 60% de retorno vai levar 2 anos. E essa casa que eu estou fazendo que vai me dar 30% vai me levar 12 meses, ou seja, 1 ano. Aí você deve estar pensando, é o mesmo retorno, Cristiano. Não, não é o mesmo retorno. Por quê? Porque se o meu ciclo é de 12 meses, em 12 meses eu pego o meu dinheiro de volta mais esses 30%. E vamos supor que esses 30% é 150 mil de lucro, por exemplo. Você entende que no final de 12 meses eu já tenho esses 150 mil para mim começar a trabalhar também? E aqui eu ativo o juro composto? Então, se for ver, é mais lucrativo ainda fazer o médio padrão. Entendeu? Porque entra o meu lucro antes. Imagina eu fazer um prédio. Eu vou ter 100% de retorno. Mas é em 4 anos. Né? Continha de padeiro, sem juro composto, nada, 25% ao ano. Se eu faço uma casa em 12 meses, é 30% ao ano. Que seja 25% ao ano. Eu já recebo o meu lucro agora, no primeiro ano. E no segundo ano eu já trabalho com o meu lucro. Enquanto que no prédio eu vou receber o meu lucro só lá no final. E não estou falando que fazer prédio é ruim. E não estou falando que fazer alto padrão é ruim. E nem médio nem baixo. O que eu estou falando aqui é para focar em um único padrão. Você vai ser especialista naquele padrão. Você vai ser especialista naquele padrão. Tá? E esse é um dos jogos. Tá? E você vai entender em detalhes também sobre acabamento. Porque, por exemplo, os fornecedores do acabamento do médio padrão só é um. Fornecedores de acabamento de alto padrão é outros fornecedores. Claro que alguns são os mesmos, né? Mas uma boa parte muda bastante. Até a mão de obra muda. Até a mão de obra muda. Então tem que levar isso em consideração. Já vou falar aqui do quarto, né? O quarto segredo aí para fazer com que a sua casa venda rápido. Médio padrão, qual o valor de venda em média? 5 mil. Falando que mais ou menos é a minha região, né? 5 mil reais um metro quadrado. Mas vai ter que estudar, Jorge, na tua região, qual é o preço de venda do metro quadrado na tua região, tá? Até estava hoje de manhã fazendo um estudo de viabilidade e tal. Deu 5.240, se eu não me engano. 5.240, alguma coisa nesse sentido aí, o médio padrão. Mas não é todos os lugares, né? Você vai ter que descobrir, através do estudo de viabilidade, qual é o preço comercializado aí na região onde você pretende construir. Aí você vai tirar os seus custos, despesas e tudo mais e ver o quanto lucro vai dar e quanto retorno você vai ter e em quanto tempo para ver se é viável ou não. O objetivo do estudo de mercado de viabilidade é descobrir o produto campeão, aquele produto que te dá maior retorno financeiro. Tá? E aí quando eles resolvem, por exemplo, fazer um alto padrão, eles criam uma outra empresa, uma outra logística, um outro modelo de negócio totalmente diferente. Até pela comunicação no marketing, né? Você coloca em todas as casas o mesmo porcelanato ou tu muda entre as casas? Eu coloco, vamos lá. Nós estamos aqui, por exemplo, trabalhando com 4 projetos diferentes, para 4 públicos diferentes. Aí o que eu posso dizer é o seguinte, então são 4 públicos diferentes. Imagina que esses 2 públicos aqui, eles aceitam o mesmo revestimento. Então, para esse público aqui, para esse tipo de imóvel, eu compro sempre o mesmo. Né? Porque já está validado aquele revestimento. Agora, esse outro público aqui não aceita o mesmo revestimento, esses outros dois. Eles querem outro tipo de revestimento. Tá? Então, aqui, eu compro somente o mesmo. Eu compro o mesmo, sim, mas para esse público aqui. Tá? Então, se eu tenho 4 públicos diferentes, eu não vou comprar o mesmo para os 4. Claro, desde se os 4 aceitam o mesmo, beleza. Entendeu? Mas se você não aceita, eu tenho que comprar investimento para cada público. Tá? Então, quando a gente compra, muitas vezes a gente compra 800 metros, 1000 metros de revestimento que a gente vai utilizar, porque isso vai diminuir muito a perca. Né? Então, por exemplo,
vai sobrar sempre no final desse lote. E quando você comprar de novo é um outro lote, é uma outra tonalidade, o tamanho muda um pouquinho, por mais que você pegue o mesmo revestimento. E aí você tem aquela perca ali no final. E a gente consegue comprar também, né, com um preço bem interessante, fazendo dessa forma. Tá? Tem projetos, por exemplo, que não tem revestimento na fachada. Já tem outros que tem revestimento na fachada. Por que esse tem e o outro não tem? Por causa do público. Aquele público não quer aquele tipo de revestimento na fachada. Ele até aceita um revestimento, mas é um outro tipo de revestimento. Entendeu? Então, sim, a gente usa, mas usa repetido o tipo de revestimento, mas para cada público é diferente. Tá? Vamos entrar para o quarto passo. Entregando ouro aqui, pessoal. Tá? A venda, você sempre faz ou tem corretores que trabalham em sua casa? Nós temos os corretores que trabalham e temos também nós que vendemos. Tá? Então o corretor vende e nós vendemos. Inclusive estava planilhando ali as 44 unidades que foram vendidas aí de 2020 para cá. 50% nós vendemos e os outros 50% quem vendeu foi os corretores. Tá? Sempre quando eu vou fazer um estudo de viabilidade, onde eu vou colocar os custos, eu coloco o custo da corretagem. E o preço que o corretor vende, nós vendemos também. Se o cliente quiser vir até nós achando que ele vai conseguir uma diferença, que nós vamos negociar direto com ele, a gente manda de volta ele conversar com o corretor e dar sequência lá. Caso essa pessoa não passou com o corretor e vem conversar direto com nós, se o corretor está vendendo a 350, nós estamos vendendo a 350 também. E nós não vamos diminuir o preço só porque não vai ter taxa de corretagem. Esquece, isso não acontece e não vai acontecer. Nós vendemos pelo mesmo preço e aí isso nós consideramos um adicional aí na empresa. Mas já entra como despesa lá no começo do estudo. Quero começar a construir. O que indicaria para o iniciante? Estava dando uma mentoria hoje de manhã, às 11 horas eu comecei a mentoria. Estava falando sobre isso na mentoria. A melhor forma de você estar viabilizando uma casa que você está fazendo para venda, ou que você vai fazer para venda, é através de financiamento bancário. Casa única, financiamento bancário, porque você pode utilizar a estratégia de alavancagem com financiamento e com investidor. Então você usa teu dinheiro, se você tem, a tua renda, dinheiro de investidor, renda de investidor, financiamento de investidor. Caso você vai fazer geminada, você só vai poder utilizar o teu dinheiro ou do investidor. Então olha quantas outras coisas eu tirei. Então eu tenho para trabalhar com casa financiada única no lote a tua renda, a renda do investidor, o teu dinheiro, o dinheiro do investidor. Eu tenho tudo isso para trabalhar. Entendeu? Agora, se eu estou fazendo casa geminada, eu tenho só o dinheiro do investidor ou o meu dinheiro. Então eu diminuo pela metade. Entendeu? As possibilidades aqui. Tá? Então, eu indicaria você começar a fazer um estudo e buscar casas únicas. São as melhores. E casas aí com valor baixo de mercado. 200 mil, 350, 500 mil no máximo o preço de venda. Até 700 mil. Nessa faixa aí. São empreendimentos aí que você entende que se você for fazer uma casa que te custa 300 mil e se você for fazer uma casa que te custa 1 milhão, tu entende que vai ser muito mais fácil você viabilizar 300 mil do que 1 milhão? É óbvio isso, é muito mais fácil você conseguir 300 do que 1 milhão. Então, quanto menor o custo daquele empreendimento, mais fácil vai ser você estar viabilizando aquele empreendimento. Isso não quer dizer que você tem que seguir pro resto da vida com aquele empreendimento. Então, se o teu foco é um médio padrão, você pode estar fazendo agora um baixo padrão e estar migrando depois para o médio. Ou já começar no médio, mas o médio aí com valor piso, né? Preço piso de venda. Tá? Isso vai fazer com que você viabilize com maior facilidade. Outra coisa também, para quem está começando, é o seguinte. Comece a fazer o estudo e tire todas as suas crenças da frente. Eu tenho 10 mil de renda, então eu consigo só 250 mil de financiamento. Eu tenho que encontrar uma casa que me custa 250 mil de financiamento. Não.
Não comece o estudo com essa visão. Comece um estudo como se o dinheiro não fosse um problema para você. Tá? Porque o que acontece? Você vai fazer um estudo, se você ficar cego nesses 250 mil, você só vai procurar imóveis de 250 mil. Só que talvez a melhor oportunidade não está nesse imóvel de 250. Está no imóvel que custa 500 mil reais. E você pode estar viabilizando com o investidor depois. Ou com o financiamento. Cristiano, mas eu não sei captar investidor, eu não sei fazer financiamento. Não se preocupa com isso. Vamos focar no estudo e vamos buscar primeiro o melhor empreendimento. Então vamos supor que esse melhor empreendimento é 500 mil reais. E aí a gente vai entender se a gente viabiliza esse empreendimento de 500 ou se de fato executa aquele de 250. Mas o que eu estou falando aqui, vamos ter uma visão macro e tirar essa venda do olho, tirar essa crença, não, só tem esse dinheiro, então eu tenho que fazer uma casa desse valor aqui. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Quarto passo aqui, para acelerar o processo de venda, é o seguinte. Imagina você ter alguém do teu lado que já percorreu esse caminho aqui por mais de 40 vezes. Ou seja, imagina que você vai querer atravessar uma floresta, certo? E atravessar a floresta, quando você atravessa essa floresta, o outro lado da floresta é o ponto B. É a tua chegada. É o quê? É a venda da tua casa. Ou seja, você está aqui, nesse lado da floresta, você quer chegar no outro lado. Você não construiu a tua casa ainda, você quer construir. Aí eu te pergunto, vai ser mais fácil você atravessar essa floresta sozinho ou com um guia, com a pessoa que atravessou mais de 40 vezes essa floresta, que já sabe todos os caminhos, entendeu? Então, um dos segredos aqui é ter alguém do teu lado para acelerar esse processo. Pega aquilo que você faz hoje, com o que você trabalha hoje. Quanto tempo você trabalha nisso? Eu não sei o que você faz, mas vamos supor que... E coloca aqui nos comentários com o que vocês trabalham. Imagina eu não tenho nenhum conhecimento sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você trabalha. Eu tenho zero conhecimento. Imagina eu começar a fazer o que você faz, sozinho. Sozinho, só buscando vídeo no YouTube, vídeo na internet, só fazendo isso daí. E eu começar a fazer aquilo que você faz. Agora, imagina eu começar a fazer isso, mas me conectar a você, ficar do teu lado por 1 ano e todo dia que eu tenho uma dúvida, você me passar, tirar essa dúvida. E você me passar todos os macetes que você aprendeu dentro de todo esse tempo aí. Eu iria ter mais resultados, eu iria chegar mais rápido até o ponto B. Eu quero ter sucesso nessa área que você está. Eu quero ter sucesso. Eu quero ter sucesso nessa área aí. Então, por exemplo, ó, o Uri colocou que era bancário. Né? Tem outro aqui que colocou, o WRC colocou que é empreiteiro. Certo? Então, se eu me conecto a vocês e vocês me passam aquilo que vocês sabem, eu não vou acelerar o meu processo? Em 1 ano, a minha evolução em 1 ano não vai ser muito mais rápida do que se eu fosse sozinho nessa caminhada? Então, quando você busca um acompanhamento na construção e venda de casas, é a mesma coisa. Você vai ter alguém te acompanhando do começo ao fim. E essa pessoa vai te mostrar o caminho. Vai te falar, ó, aqui você tem 3 direções. Qual dessas é melhor? Ou melhor, se você chegar, por exemplo, né? Se você pegar o caminho 1, vai acontecer isso, isso, isso. Se você pegar o caminho 2, vai acontecer isso, isso, isso. E no caminho 3, isso, isso, isso. Então, se você quer um acompanhamento, eu posso fazer esse acompanhamento para ti. Só você deixar aqui nos comentários dessa live consultoria que eu vou te mandar uma mensagem no direct. Tá? Outro aqui, dentista e construtor. Estou na 10ª casa, mas de forma amadora. Então, bora profissionalizar. Quanto de lucro você está tendo por ano? Quanto de lucro você está tendo por ano? Se você está na 10ª casa, cara, você já teria que estar vivendo só disso, a não ser que você não queira viver só disso, né? Mas eu até tenho um mentorado que ele entrou na mentoria com esse objetivo aí. Ele vai fazer a 4ª casa agora, mas ele não consegue sair do operacional. E a gente está montando um plano de ação que vai fazer com que ele viva só disso. Imagina você lucrar 400 mil por ano construindo casas para venda. 400 mil por ano.
é só 4 casas de 100 metros quadrados. É um bicho de 7 cabeças fazer 4 casas de 100 metros quadrados? Não é um bicho de 7 cabeças. 20 a 25% ao ano. Quero viver só disso. Olha só. Se você trabalhar com alavancagem, não sei se você trabalha, mas se você está tendo 25% ao ano, bem provável que não está trabalhando com alavancagem. Porque é no mínimo 50% ao ano de retorno, de aumento de patrimônio. Então, se você começar o ano, por exemplo, com 1 milhão, você termina o ano com 1,5 milhão. Essa é a conta, tá? Essa é a conta, tá bom? Agora, isso aí, eu imaginei, só com recurso próprio. Você vai, no mínimo, dobrar esse teu retorno aí, esse teu retorno anual. De aumento de patrimônio, eu tô falando, né? Porque você vai fazer algumas casas que vão te dar 100% de retorno sobre o capital investido, outras 150%, já livre de todos os impostos, isso aí. Já livre de todos os impostos, tá? É isso que vai acontecer. A alavancagem é muito poderosa. Olha só o exemplo que eu vou dar. Imagina que você está fazendo uma casa com recurso próprio. E essa casa aí te custa 500 mil reais e você vai vender por 800. Uma continha de padeiro aqui só para entender o princípio, tá? Só para entender o princípio. Custa 500 mil, você vai vender por 800 mil essa casa e ela vai te dar 200 mil de lucro. Beleza, 200 mil de lucro. Agora, se você faz com financiamento bancário, por exemplo, você vai colocar 100 mil reais e os outros 400 mil você vai pegar do banco. Você ainda ficou com 400 na conta. E esse juro que você vai pagar para o banco é 10% ao ano. Se você pegar esses 400 do banco, você paga 10, e se você pegar esses 400 teu e deixar aplicado, CDB qualquer com liquidez diária aí te dá 8% ao ano líquido. 8% ao ano. Então, na verdade, aqui está rendendo 8, está pagando 10. Na verdade, você está pagando 2% de juros desse dinheiro, certo? Então, essa é uma conta que eu faço. Qual é a outra conta? É a seguinte. Se você tem 500 mil reais e você faz uma casa com alavancagem, não vai te dar mais 200 mil de lucro. Essa casa vai te dar 150 mil de lucro. Porque 50 mil é a despesa do financiamento, juro e tudo mais. Aí você vai me falar, Cristiano, mas aí dá menos retorno? Aí dá menos lucro? Nessa percepção, sim. Mas olha só o que eu posso estar fazendo agora. Se eu coloco 100 mil do meu bolso e os outros 400 eu pego do banco e me dá 150 mil de lucro, e me sobrou 400 na conta, eu consigo fazer mais 4 casas, e calma que você não vai fazer 4 casas, porque é muito risco, mas só para você entender aqui. Então você pode fazer mais 4 casas, certo? E cada uma vai te dar 150 mil. Então eu vou colocar 100 mil em cada casa, e cada uma vai me voltar 150 mil. 150 mil vezes 5, 750 mil de lucro, utilizando a alavancagem. E se eu for fazer só com o meu dinheiro, eu tenho 200 mil de lucro. Tá entendendo o poder da alavancagem? Só que eu não utilizo essa estratégia. Qual é a estratégia que eu utilizo? Eu pego o dinheiro, eu pego 200 mil, faço 2 casas dessas. Cada uma vai me dar 150, ou seja, 300 mil de lucro. E eu coloquei só 200. Os outros 300 mil eu utilizo para comprar terrenos abaixo do preço de mercado. Então aquele terreno que eu ia pagar 200 mil, eu pago agora 150 mil. Quando eu finalizar essas 2 casas e vender, eu já tenho terreno em estoque para estar começando as próximas casas. Logo, se eu faço com o meu dinheiro, quando eu finalizo a casa, eu tenho que esperar receber o dinheiro, aí eu vou atrás de terreno, para daí comprar o terreno. Talvez eu pague acima do preço de mercado, ou pague preço de mercado nesse terreno, para daí eu começar. Nesse tempo eu já perdi quanto tempo até eu encontrar o terreno? E isso se eu encontrar o terreno ideal, entendeu? Nesse tempo. Talvez eu tenha que pegar um terreno meia boca. Quanto tempo levou? 3, 4 meses? Cara, em 4 meses eu faço uma casa, eu ergo uma casa de 140 metros quadrados. Em 4 meses eu ergo uma casa de 140 metros quadrados. Tá? Só a casa, né? A construção. Em 5 meses eu deixo ela 100% pronta. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque você está perdendo em vários pontos fazendo com o recurso próprio. E quando você faz com o financiamento, você está dividindo o teu risco com o banco. Você está dividindo o teu risco com o banco, porque ele está te emprestando dinheiro. Pensa aqui comigo. Imagina você, né? Colocou ali o Donto Dias. Colocou o seguinte, faz com recurso próprio. Imagina que você tem 500 mil na conta. E eu e você vamos fazer uma casa para construir junto, certo? Só que eu vou colocar 100 mil e tu vai colocar 400. Beleza? Tem 500 mil, tu vai colocar só 400 e eu vou colocar os outros 100. Quem vai estar assumindo mais risco nesse negócio? Sou eu ou é você? Óbvio que é você. Então, quando você faz com o banco, você coloca 100 e o banco coloca os 400, tu está dividindo o teu risco com o banco. Então, é muito lucrativo e é muito interessante. E não tem só dessa forma.
Tem com investidores também, usar renda do investidor, dinheiro do investidor com financiamento, sem financiamento. Você vai aumentar, no mínimo, em 50% ao ano o teu patrimônio. Por quê? É isso que eu venho fazendo. Entendeu o jogo, mano? Já era. Se não tem experiência em construção, consideraria montar equipe ou contratar construtor? Terceirizado. Mesmo que você tivesse experiência, não é interessante você ter mão de obra própria. Tudo terceirizado, tá? Tudo terceirizado. Porque você não se preocupa com material, com mão de obra. Se o cara faltou, pra ti não muda nada. Ah, estragou a betoneira, não muda nada. Estragou o guincho, tem que comprar um novo. Não tem nada a ver com isso, entendeu? A ideia é ser um jogador e não uma peça do jogo. Quando você tem a tua mão de obra própria, você se torna aí alienado aquilo, né? Te suga muito tempo e energia. Então quem quer fazer uma mentoria e é gratuita essa mentoria, e nessa mentoria vou te dar um norte mais aprofundado, tá? Nessa mentoria aí você vai ter um norte mais aprofundado, tá? Vai ser o quê? É tipo um guia. A gente vai entender a tua situação em particular e vai passar um plano de ação, um passo a passo, tá? E caso você for selecionado, a minha equipe vai oferecer para ti, no final, a minha mentoria paga. Então tem essa consultoria que é gratuita, tem uma mentoria paga. Caso o teu perfil for selecionado, você vai receber, né, o valor da mentoria e tudo mais, para você estar entrando para a mentoria. Por que não é para todo mundo? Porque primeiro eu preciso ver se eu consigo te ajudar. Então nós temos alguns pontos lá que tem que levar em consideração. Caso o meu time avalie e a gente vê que a gente consegue te ajudar, a gente vai fazer essa oferta para ti. Caso contrário, não é para ti esse produto. Simples assim, tá? E o objetivo aqui também é avaliar o perfil de cada um. Nós estamos criando aqui um ambiente de crescimento. Então, quais são os teus objetivos em estar construindo para vender? O meu objetivo aqui é estar impactando a vida das pessoas, de forma direta ou indireta. Então, a cultura da nossa empresa é crescimento. Todo mundo tem que crescer junto. Então, eu quero ver aquele cara, o pedreiro lá, por mais que é indireto, eu quero ver ele trocando de carro, eu quero ver ele trocando de casa. Eu quero ver o pessoal que trabalha dentro comigo, os engenheiros, começando a construir para vender junto com nós. Então esse é o plano, entendeu? Olha só, quem trabalha junto com nós aí, eles têm essa possibilidade de construir para vender junto com nós. Que negócio que é dessa forma aí? Aonde que você já ouviu algo assim? Que outra incorporadora você viu por aí que pega os funcionários delas para trazer de sócio de uma construção e venda? Nem na China tem. Porque qual é o objetivo aqui? O objetivo não é construir para vender no final. O objetivo aqui é ajudar as outras pessoas, a dar oportunidades, elas crescerem junto com nós. Então se o meu time a avaliar e entender que você tem esse objetivo também, entendeu? Você vai entrar, porque aí todo mundo vai estar na mesma frequência, na mesma vibe. Esse é o foco, é um ambiente de crescimento. Então dentro dessa mentoria você vai estar alinhado com pessoas que pensam igual a você, que vão te ajudar, que vão te dar um norte. Tem um grupo do WhatsApp, todo dia o pessoal está mandando mensagem lá dentro, mandando foto, vídeo dos terrenos, mandando projetos, tirando dúvidas, eu respondo ao vivo, tá? Vou passar um caso real aqui, tá? Um mentorado entrou na mentoria, ele tinha 40 mil reais para começar. Eu falei para ele o seguinte, ó, se você seguir o passo a passo aqui, a probabilidade de você não precisar utilizar esses 40 mil aí é grande. Eu vou trabalhar para que você não precise utilizar. Você vai construir sem precisar mexer nesses 40 aí. Aí passei a estratégia para ele. Ontem ele me ligou. Cristiano, sabe aquela casa lá que eu vou construir? Eu precisava de 150 mil para a construção da casa, porque o terreno ele já tem, né? E ele vai precisar de 150 mil para construir a casa. Sabe aqueles 150 mil lá? Então, consegui um investidor aqui, o investidor tem 200 mil reais e vai colocar na minha mão esses 200 mil. Ele nem vai precisar utilizar o dinheiro dele, os 40 mil dele, porque ele vai pegar o dinheiro do investidor. E ainda tem a carta na manga do financiamento, tá? Então, eu liguei para ele, ele me mandou, Cristiano, eu preciso de um contrato para mim fazer com esse investidor. Tu tem? Eu falei, eu tenho. Mas antes eu liguei para ele, buscar entender melhor a situação, porque eu tinha 2 modelos de contrato, para mim ver qual contrato eu ia mandar para ele. Peguei na hora, tava saindo do cabeleireiro, que fui cortar o cabelo, liguei para ele, entendi a situação, ele pegou um dinheiro, por exemplo, a 12% ao ano, pensa só. A 12% ao ano. Então, existe a possibilidade de você pegar dinheiro com pessoas que têm na poupança e ela está recebendo 6. Tu acha que ela não vai te entregar por 12, meu amigo? Com certeza. Não só eu captei, como tenho mentorados que captaram dessa forma, tá?
Então a mentoria é personalizada, é um acompanhamento, não é um curso. Não é curso. Foge dessa ideia aí. Tô falando que curso é ruim, tá? Mas não é um curso. É uma mentoria de acompanhamento. Eu vou acompanhar você do começo ao fim. Imagina eu estar junto com você escolhendo o terreno que você vai comprar. Imagina eu estar montando a estratégia, como que você vai apresentar para o investidor, como que você vai captar o investidor. Você faz isso. Que foi o que aconteceu, né, ontem, que o cara conseguiu esse valor aí, 200 mil, tá? Então é dessa forma aí que eu trabalho. Eu acompanho do começo ao fim. Foi segunda retrasada, eu estava dando a mentoria, eu peguei o Google Maps e eu caminhei dentro das ruas e escolhi o lote. Escolhi o lote para o mentorado. Então ele tinha algumas opções de lote, eu caminhei na região ali e falei, cara, dentro desses lotes aqui, a melhor opção é essa daqui. Então eu te ajudo a escolher o lote. Você tem um projeto pronto, você traz o projeto até mim, eu passo as alterações que tem que fazer. Tem mentorados que já economizaram quase 50 mil reais em alteração de projeto. Outro economizou 30 mil reais na alteração do projeto, que vai diminuir os custos. Tá? Na contratação da mão de obra, eu auxilio. Na venda do empreendimento, que contrato você vai utilizar? Nós temos um contrato aí que dá mais de 8 páginas, foi desenvolvido por 3 advogados. Tá? Tudo isso você vai ter acesso nessa mentoria. Então, se você quer ter acesso a essa mentoria, deixe aqui nos comentários a palavra consultoria, que eu vou te mandar uma mensagem no direct, tá? E aí você vai ter acesso aí ao passo a passo. Você vai preencher um formulário. Depois desse formulário aí, se seu perfil for validado, meu time vai entrar em contato contigo, vai agendar um horário, vai fazer essa consultoria gratuita. E caso nós conseguimos ajudar, eles vão te ofertar a mentoria. Caso não vai conseguir, nós não vamos te ofertar. Tem pessoas que chegam ali e a gente não oferta, porque a gente não vai conseguir ajudar a pessoa. E aí faz sentido vender um negócio que eu não consigo ajudar? Não faz, né? Então é dessa forma aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. Vamos lá, recapitulando aqui. Primeiro segredo aqui, primeiro passo é o quê? Trabalhar a fachada, uma fachada de impacto. Segundo, a planta, o layout do empreendimento. Terceiro, o acabamento, a qualidade. O acabamento tem que ser condizente com o padrão que você está fazendo. E quarto, se conectar com alguém que já chegou no ponto B. Essa pessoa vai te mostrar o caminho de forma mais rápida. Beleza, pessoal? Foi um prazer aí ficar com vocês. Tamo junto.